3, 2, 1, vai! Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Broadcast do Reino. O podcast voltado para a galera de backstage das igrejas, pessoas que estão servindo, atuando por trás das câmeras em diversas áreas, seja Instagram, redes sociais, marketing, vídeo, iluminação, telão, legendas de música, design, não importa a área que você esteja atuando. Esse podcast é voltado para você, comunicador do reino realmente. E hoje nós estamos aqui em mais um episódio. E hoje nós temos o privilégio de receber um amigo meu, um missionário, um cara que tem caminhado aí nesses últimos anos entre missão e comunicação. E eu queria receber aqui, João, prazer te receber aí, irmão, de verdade, um privilégio ter você conosco nessa conversa, nesse bate-papo. E antes de mais nada, como sempre faço com todo convidado que vem aqui conosco, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi o teu encontro com Jesus. Como que você conheceu a Cristo, cara? Como que foi essa experiência com a pessoa de Jesus? E como que você iniciou nessa área de comunicação junto com missão, né? Como que surgiu isso? Me conta um pouco da tua história, cara. Então, muito obrigado, né, por ter me convidado, estar me recebendo aqui. Realmente um privilégio a gente estar participando da comunicação dentro do reino, né? Aquilo que a gente às vezes sempre conversa, né? Usando a comunicação a favor do reino de Deus, Sim. né? E eu acho que todos nós somos comunicadores, né? A gente só tem que encontrar ali as nossas áreas respectivas, né? Mas assim, cara, o meu encontro com Jesus, ele foi, para mim foi repentino, né? Mas olhando para trás, depois de algum tempo, a gente consegue perceber que foi um caminhar, sabe? O Espírito Santo foi trabalhando em mim, mesmo sem eu conhecer ele, né? Essa é das maravilhas da graça de Deus. E foi em 2023, no começo do ano, eu estava passando por um momento ali difícil da minha vida, principalmente emocional, né? Psicológico. Então, eu tava... Fiquei maluco, nem nada. Só tava Mas, passando. cara, tava num momento ali de ansiedade, de depressão, não sabia mais o que eu queria fazer na vida, então tudo que eu fazia eu não via futuro, não via perspectiva de nada. E eu tinha alguns vícios, né, com bebida, com tabagismo. E um belo dia eu acordei e falei, nossa, eu vou parar com tudo isso. Eu parei do dia pra noite. Que benção. E eu pensei, nossa, será que eu vou ter vontade? Será que eu vou querer, né, voltar até isso de novo? E não tive. Isso foi em maio, mais ou menos, de 2023. Nisso, um amigo meu conhecia aqui a igreja, frequentava há algum tempo, e me chamou para vir, né? Eu já tinha vindo na PIB em 2022, num missionário. Hoje eu tô ali em missões, mas eu vim num missionário em 2022 e eu confesso para você que eu não gostei, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Não tem culto? Tá tendo festa aí, né? Que parada é essa? Pra mim era tudo diferente, né? Sim. Então, acabei não voltando, né, para a igreja. Passou esse um ano, esse meu amigo me chamou para retornar novamente. Sim. E entre idas e vindas aqui na PIB, na igreja, eu vim num sábado, gostei, aí voltei para casa. Outro sábado depois, vim novamente, gostei. E beleza, né? Pensei, não, tem alguma coisa diferente. Entre o segundo sábado e a terceira vez que eu vim, eu fui numa festa, né, num aniversário. Nisso eu já não estava bebendo nem fumando. Mas eu fui nessa festa, numa balada conhecida aqui da cidade, e eu tava lá, eram uns 3 da manhã mais ou menos, e eu senti uma coisa sobrenatural que aconteceu comigo. Um silêncio total, eu tava de frente ao DJ, então era impossível estar silêncio naquele momento. Mas eu tive um silêncio assim dentro de mim, eu não escutava nada, só via tudo em volta, em câmera lenta e tudo. Falei, nossa, sabotaram o meu copo, né? tô Nossa, viajando aqui. me drogaram. Mas, cara, eu só escutei aquela voz vindo assim, sabe? Vindo lá do fundo. Ah, você não nasceu pra estar aqui. Uau. Eu olhava pro chão, olhava em volta e... Quem que tá falando? Tô maluco, né? Tô ficando louco. Sim. Mas eu escutava aquela voz, eu não te fiz pra estar aqui. Você não pertence a esse lugar. Foi a última coisa que eu ouvi. Depois daquele dia foi a última vez que eu vi todo aquele círculo de amigos que eu tinha, né? Caramba. Círculo de conhecidos, nunca mais vi ninguém. Nunca mesmo. Nesses 3 anos eu nunca mais esbarrei com eles. Em contato né? nenhum. Em contato nem nada. Acabei nunca mais vendo. E
no terceiro final de semana depois eu vim até a igreja, nisso eu estava me perguntando para Deus, Deus, qual é o meu propósito? Eu quero um propósito, eu quero saber por que eu tô vivo, eu quero saber por que o Senhor me livrou de tanta coisa, se é que você existe, né? E eu estava indagando, perguntando tudo, questionando. O pastor subiu até a igreja, subiu até o púlpito Uhum. e falou, hoje nós vamos falar sobre propósito. Nossa. E ele pregou em 1 Reis 19, né? Quando Elias ele se esconde Uhum. e espera a voz de Deus vir de tantos barulhos, né? Terremotos, fogo, vento forte, mas a voz de Deus estava numa brisa suave, Exatamente. num silêncio enquanto ele se escondia. Sim. E Deus perguntava para ele, o que você está fazendo aqui? E eu gosto muito desse texto porque ele fala que o que você está fazendo aqui é Deus junto ali com ele, não o que você está fazendo aí. Uhum. O que você está fazendo aqui, E entendeu? Deus está com ele naquele Deus lugar. está né? com ele. Eu falei, cara, Deus está comigo. Uau. Aí depois tem tudo aquilo chamado de Eliseu, né, queimando as carroças. E aceitei Jesus naquele momento. E eu fiz uma oração perigosa. Eu até falo, né, quando eu vou ministrar em algum lugar. Eu falei para Jesus, olha, Deus, Jesus, você só tem uma chance de mudar minha vida. Senão, não sei o Uau. que vai ser. E tamo aí hoje, né? Mudou E tudo. ele mudou tudo, ele é o Senhor e Salvador da minha vida, cara. glória a E Deus. eu devo tudo ao que eu tenho a ele, todas as coisas que aconteceram. Depois as coisas foram se sucedendo com o tempo, né? Então foi discipulado, batismo 3 meses depois entrando numa célula, em retiro e conhecendo a nossa escola de missões aqui, que é o Telos. Passei 1 ano em missões e ali dentro, né, eu fui desenvolvendo mais essa área de comunicação, né, porque eu fazia todos os vídeos de testemunho e tal, editava algumas coisas, batendo, quebrando a cabeça, falando, cara, eu não sei fazer isso, né, eu só tô Se fazendo virando, porque né, se Deus virando. está mandando. Sim. Né, eu liderei também a parte de mídias do On Streets, que é o nosso ministério de evangelismo legal, aqui, que legal. isso antes de ir pro Telos. Sim. E assim, foram lugares onde Deus me colocou. Né, eu digo assim, não fui eu que procurei. Não fui eu que, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. Sim. Deus me direcionou até esses lugares, Exatamente. né? E as coisas foram caminhando com o tempo, né? Eu fui conhecendo pessoas, conhecendo outras pessoas, as portas, Deus foi abrindo vários caminhos, né? Uhum. E comecei a servir aqui na área de comunicação, filmando os cultos e tudo mais, me apaixonei, falei, cara, isso é muito legal, né? Eu nunca pensei em trabalhar com isso. Com isso, viver disso. Né? Viver disso. E assim, uma coisa levou a outra, né? Então fui pro Telos, estive lá durante 1 ano, todo 2025, voltei, fui convidado para trabalhar no Ministério de Missões, na área da comunicação. Estou ali hoje, né, cuidando da comunicação do ministério, fazendo outras coisas dentro da comunicação da própria igreja, e olhando assim para trás agora mesmo percebendo, caraca, Deus ele move você de lugares em lugares e você nem percebe, né? E às vezes é uma oração que às vezes a gente fez lá atrás e agora a gente tá vivendo, às vezes não lembra, né? Você não presta atenção nas orações, né? Você ora por Exatamente. alguma coisa e quando você tá vivendo aquilo, você fala, nossa, eu tava orando por isso um tempão atrás e agora eu tô vivendo e você não valoriza, né? Exatamente. E cara, que benção. E agora você tem atuado ali dentro da área de missões, mas voltado realmente focado em comunicação. Digamos que eu sou o elo da comunicação do ministério com os outros ministérios e com a igreja no geral, né? Então toda a parte que envolve comunicação, ela passa por mim, então depende não unicamente de mim, né? Mas ela entra por mim ali, então vai até o pastor, é que dentro do ministério tem outras áreas, Sim, então claro. todas essas áreas necessitam de uma comunicação, de um apoio, né? Exatamente. E você atuando dentro dessa área de comunicação, você entende que comunicação ela também é um ministério? Com certeza. E por que você entende? Comunicação a gente pode olhar ela, para mim, de 2 formas, né? Comunicação como uma ferramenta e como um ministério. A partir do momento que você tem uma ferramenta e você usa ela todos os dias, faz parte do seu trabalho, faz parte da sua vida, ela se torna parte do seu ministério e o seu ministério. Sim. Né? A gente não pode deixar muito a parte técnica consumir tudo. Sim. Né? Mas o que cria um ministério é você fazer aquilo para a honra e glória de Deus. Isso é um ministério. Então, quando você usa a comunicação para glorificar o nome de Deus, isso é um ministério. Agora, quando você usa a comunicação para bater uma foto e não fazer nada com aquilo, você usa uma ferramenta Departamento só.
e divulgou por aí, né? Exatamente. Mas Uhum. não engrandeceu o nome dele, né? Aham, aham. Cara, você falou, né, que foi pro Telos ali, ficou 1 ano de missões. Uhum. Me conta como que foi essa experiência. Já tinha viajado a missão antes ou não? Como que é a vida de um missionário aí? Como que você sentiu isso? Como foi a experiência com o Espírito Santo lá? Cara, passar pelo Telos foi uma resposta de oração que eu pude ter da parte de Deus sem perceber. Quando eu era mais novo, eu sempre pedia para Deus, né, fazia orações, falava, olha, eu queria um trabalho, falava para mim mesmo, né, eu queria um trabalho, eu queria uma atividade em que eu pudesse viajar, conhecer os lugares e tudo mais. Isso eu tinha uns 15 anos, né? Uhum, Hoje eu tenho 26. uhum. Que é 11 anos já. 11 anos de diferença. Então, quando eu estava no Telos ano passado, mais ou menos na metade do ano, o Senhor me constrangeu com isso. Ele me trouxe a memória e eu pensei, nossa, estou vivendo uma oração de quando eu nem conhecia Jesus, mas era um pedido que eu fazia para Deus. Cara, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, mas também eu quero fazer algo útil. Eu quero que esse seja o meu trabalho, né? E quando a gente fala de trabalho, o nosso ministério, não que ele seja o nosso trabalho, mas faz parte do nosso dia, né? Faz parte da nossa rotina e, consequentemente, as coisas acontecem, tem consequências disso, tanto positivas quanto negativas. Uhum. Mas estar no Telos me mostrou muito que o trabalho e o ministério, eles podem caminhar juntos. Juntos, né? Né? Eles caminham juntos, eles podem caminhar em unidade. E o que eu mais aprendi no passado é valorizar as coisas que o Senhor coloca diante de nós, né? Uhum. Por mais que são coisas que, eu não estou pronto para isso, eu não estou capacitado para isso. Moisés era gago, né? E Deus mandou ele libertar o povo do Egito, Exatamente. Uhum. né? Então, assim, quando você se coloca à disposição de Deus, ele te usa de inúmeras maneiras, né? E coisas que você nem sabe que você sabia fazer. Eu não sabia que eu sabia editar um vídeo. Uhum. Eu fui aprender Foi na capacitado, prática, né? fui capacitado, entendeu? Uhum. Então é você muito se colocar à disposição, entender do Senhor, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, Sim. Uhum. né? Não negar na primeira. Sim. E tu vê a comunicação como uma forma de missão também, porque você é um missionário e agora está atuando dentro dessa área, então você tem propriedade para falar, né? Então, você vê a comunicação como uma forma de missão, de levar e de cumprir a grande comissão que Jesus deixou? Com certeza. Hoje, diferente de 50 anos atrás, a gente tem a internet, Sim. né? A gente tem as redes sociais, a gente tem tudo. Cara, e hoje a internet ela virou um grande campo missionário. Sim. Né? É um baita campo missionário. E as pessoas elas não se prendem mais a tanto ir para outro país, o que é muito importante, a internet não substitui isso, em você estar num povo não alcançado. E justamente, ele é não alcançado porque ele não tem meios de comunicação de pessoas que cheguem até lá de outra forma. Mas se eu posto um vídeo aqui hoje no Brasil, falando do amor de Deus, falando de Jesus, né, pregando o evangelho, um vídeo simples, cara, isso chega no mundo inteiro. Uhum. Hoje, com a inteligência artificial, fala em português, o cara lá na Traduz China lá. entende mandarim, entendeu? Uhum. Então, assim, a comunicação, ela é uma forma, é uma ferramenta, ela é um ministério de você exercer o grande mandamento da grande comissão, de você espalhar a palavra de Deus, de você semear na vida das Isso. pessoas. E muitas vezes hoje a gente se prende a olhar muito para número, né? E quantas pessoas eu estou alcançando? Mas importa quem você está alcançando. Exatamente, cara, exatamente. Uma coisa que eu falava muito São no vidas, passado, né? isso para todo mundo. Eu falava no nosso grupo ali no Telos, né? Eu falava, gente, a gente tá aqui, tá pregando às vezes numa praça. E tem 10 pessoas olhando a gente. Mas se uma vida foi alcançada, se a gente veio, a gente se prende em falar para uma multidão, em milhões de pessoas verem a gente, mas se uma vida tá vendo você e Deus te levou ali por causa daquela vida, porque Ele quer alcançar a vida, um coração de uma pessoa específica, tá valendo, isso, cara. entendeu? A missão foi cumprida. Uhum. E a gente precisa, como crente, né? A gente falou de redes sociais ali, a gente que atua dentro dessa área de comunicação, backstage. A gente precisa estar sensível à voz do Espírito, porque senão vira uma performance. Vira algo performático. Você sabe editar o vídeo, você Uhum. sabe fazer, você sabe gravar. Mas se você não tiver a unção do Espírito, cara, a gente vai banalizar aquilo. Porque a rede social é um potencializador, né? Pro bem e pro mal. Entende?
Então a gente precisa saber usar também, né? Como Exatamente. forma de missão. Porque, cara, vai lá, daí você, eu vou falar de Deus, mas se você não tá cheio do Espírito, vai, fala uma heresia, fala alguma coisa, e ao invés de abençoar uma vida, você tá levando aquela pessoa... Você tá complicando ainda mais a vida daquela Exatamente, pessoa, cara. né? Então, você precisa ter essa sensibilidade à voz do Espírito, realmente, né? E tu, João, você se considera, cara, mais comunicador ou missionário? Porque você atua dentro dessas duas áreas, né? Como é que... Essas duas esferas aí, né? Aham. É interessante essa pergunta, porque hoje em dia a gente tem muito essa de, todo mundo é um missionário, Uhum. né? Mas a gente tem duas visões muito, muito amplas, assim, né? Todo mundo é um missionário porque no nosso dia a dia é o nosso campo missionário, então às vezes a pessoa não tem o chamado missionário de largar tudo que ela está fazendo e só pregar o evangelho. Não vou fazer mais nada. Como vocação, né? É vocacionado, né? Uhum. Então, às vezes eu separo muito isso dentro da minha cabeça, né? Eu sou um missionário porque eu estou debaixo de uma grande comissão. Mas será que eu sou um missionário de vocação? Né? Eu sou um vocacionado a ser missionário? Uhum. Aí, diante disso, eu me pergunto também, né? Será que eu comunico mais ou eu cumpro mais a missão? Mas eu acho que um pouco dos dois. Anda junto. Né? Os dois andam juntos, né? Eu acredito que todos nós somos comunicadores, Sim. né? De alguma Qualquer forma, Você né? comunica de alguma influencia, né? forma. Na sua vida você pode influenciar uma pessoa de qualquer maneira. Uma palavra que você faz muda todo o sentido de uma frase. Muda todo o sentido de qualquer coisa. Entendeu? Então, olhando desse parâmetro da grande comissão, todos nós somos missionários. Sim. Né? Eu não acho que eu tenho chamado vocacionado para ser missionário. Né, de ir para um país não alcançado, de ir para um país perseguido. Você teve essa experiência? Eu mas tive foi essa mais experiência, mas aquilo que eu sempre falo, a experiência foi para fazer eu enxergar o que você tinha pra o tua que eu tinha que fazer, entendeu? A gente Uhum. passa por algumas coisas, Deus Sim. nos coloca em algumas situações para levar a gente de acordo com o propósito dele, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, eu, diante desse aspecto aí, eu me acho mais comunicador. Né? Eu gosto de comunicar o evangelho e essa eu entendo como a minha missão, É a tua comunicar missão, o né? evangelho, Realmente entendeu? é um andar junto, como É o você andar falou, junto. né? Ambas as coisas. Não tem como só você focar só em missão, porque querendo ou não, no mundo hoje, os missionários vocacionados também precisam ser comunicadores. Exatamente. Porque, cara, às vezes um vídeo do cara ali vai alcançar muitas vezes, mas se ele só ficar só no... Cara, ele precisa entrar na rede social. Igual pastores, as igrejas precisam estar nas redes para alcançar as pessoas realmente, né? Exatamente. Tendo esse coração, tendo essa visão realmente, né? E pra você, João, cara, qual que é o maior erro das igrejas quando elas começam a enxergar a comunicação? Porque tem muitas igrejas que vê a comunicação como um tabu. Muitos ministérios, às vezes a própria galera de missões, às vezes, em algumas igrejas vê isso tipo como, não, tá substituindo o papel missionário. Tipo, como que você vê isso? Cara, o maior, assim, o problema que a gente pode ver é quando a igreja ela começa a olhar muito para números, né? Engajamento, todas essas coisas são importantes, métrica, algoritmo, mas nada disso substitui uma vida que está sendo alcançada. Sim. Né? Então, quando as igrejas elas tendem a começar a olhar, não, os nossos números estão ruins, porque elas acham que só porque não está alcançando 1 milhão de pessoas não está alcançando ninguém. A gente só alcançou 300 mil pessoas com esse vídeo. Só, nossa. Cara, glória a Deus, entendeu? Muito gente. Só teve 50 curtidas no Reels da igreja. Cara, 50 pessoas curtiram, entendeu? E normalmente, quando você pega o Instagram como uma ferramenta e você assiste um Reel, você curte ele já no final. Entendeu? Então isso quer dizer que você assistiu praticamente ele todo para você ter curtido. Né? Então, quando você começa a olhar muito para o número e menos para as pessoas, isso começa a se tornar um erro. Porque a igreja ela começa a virar uma corporação. Sim. E vai começar a fazer as coisas baseadas em número. Sim. Então, um gancho, alguma coisa que acontece na internet, nossa, vamos fazer igual. E o que acontece muito nas igrejas, que eu vejo isso nas redes sociais, copiar, né, cara, é uma igreja copiando a outra. A igreja da parede preta, da parede preta fez um negócio super viral lá, nossa, viralizou, alcançou dezenas, milhares de pessoas. Sim. Aí a igreja tradicional vai lá e copia e não funciona do mesmo jeito. Porque são públicos diferentes, são linguagens diferentes. E eu não acho errado você adaptar a linguagem. Você tem que saber falar com o jovem, você tem que saber falar com o mais velho.
Você tem que saber falar com a criança. Uhum. Tem muita criança hoje na rede social. Demais. E olha quanto conteúdo a gente consome, que é perca de tempo, que é porcaria. Enquanto a gente poderia estar ali pregando o evangelho, falando coisa de verdade, falando coisa Bíblia, boa, né? entendeu? Bíblia em cima de Bíblia, palavra Uhum. em cima de palavra, Sim. sabe? Sem se preocupar que, 10 pessoas vão ver? Cara, que Deus ministre no coração dessas 10 pessoas e transforme a vida delas. Exatamente. É ter essa visão, né, de realmente nós somos comunicadores e eu falo que nós somos também quem atua dentro da área de backstage, tudo, missionários técnicos, cara. Eu falo isso Exatamente. porque nós cumprimos a grande comissão, o ID, por meio das mídias, né, por meio das áreas técnicas, tudo, mas que não abole também quem tem a vocação, quem tem tudo isso, né, Sim. entendendo qual que é o chamado verdadeiramente, né. E, cara, como que a gente consegue também, uma pessoa que tem esse chamado de comunicação, de entendendo isso como missão, mas como que ela consegue manter o coração missionário, entendendo isso como missão? Às vezes não é vocação, mas às vezes tem também no vocação, mas também tem essa veia do técnico tudo. Como que manter esse coração missionário em meio à rotina técnica, cara? É interessante isso porque de um tempo para cá eu tenho sofrido um pouco disso também, né? Em você entregar excelência na parte técnica, mas ao mesmo tempo parar para pensar, essa excelência Sensibilidade. é para mim ou é para Deus? Eu estou tentando me satisfazer ou estou tentando satisfazer a Deus, Sim. agradar a Deus? E isso não envolve só com orações e tantas outras coisas e dízimo, essas, né? Das disciplinas espirituais, mas envolve no nosso dia a dia, né? O que eu estou fazendo está agradando a Deus? E a parte técnica, como eu disse, é importante. Ela faz parte do nosso dia. Mas ter um coração alinhado com Deus muda tudo. Porque é aquilo que você mesmo falou, você tem a sensibilidade, sabe? É você orar. Cara, vai fazer um vídeo? Ora antes. Às vezes Deus quer falar alguma coisa. Estava vendo um vídeo agora há pouco em que o preletor ele fala sobre a faísca chamativa, sabe? Um negócio assim que brilha dentro de você, mas não vem de você. Entendeu? Vem do Espírito Santo. Fala, Exatamente. cara, aquela estraladinha e fala, nossa, isso muda tudo. Uhum. Então, para você manter a técnica alinhada junto com a vontade de Deus, oração, sabe? Consagração. Né? Consagração é você consagrar aquilo que você está fazendo para Deus. Deus, eu estou fazendo isso para que mais pessoas conheçam o seu nome. Porque é o que a gente vê muito nosso fazer esse vídeo aqui, eu espero que o pastor goste. E eu falo isso porque isso já passou na minha cabeça. Eu falo, cara, sim. vou fazer, nossa, Aprovação, né, de pastor. tomara que o pastor goste disso. A gente vai com esse foco, né? E depois vem Deus incomodando, mas será que eu vou gostar? O que mais importa é ele gostar. Será que eu vou gostar? Sim. Então, assim, é um muro, né? Você não pode sair, você tem que sair de cima do muro, né? Entre ficar, ai meu Deus, eu preciso equilibrar o técnico com aquilo. Não, cara. É 100% unção. É 100% oração. Usa a técnica a favor do reino de Deus. Usa a técnica ali para fazer o nome dele conhecido. É isso que importa. Porque quando a gente está alinhado com o coração do Senhor, ele vai capacitar. Ele vai dar a direção, ele vai dar a estratégia, ele vai... Daí quando você... Cara, é muito louco. Tipo, a gente vê. Vamos supor, eu faço direções de imagem aqui, né? Nos cultos da igreja aqui. Aí, quando você faz uma direção de imagem, é muito técnica a direção de imagem, querendo ou não, e também... E tem muito sensibilidade de espírito. Sim. Cara, já vi cultos que eu tava cheio do Senhor, que, cara, fluiu assim de um jeito. Foi lindo, vida. Aí quando você não tá, tipo, parece que tá travando. Você sabe fazer, mas não é a mesma coisa Não caminha, não vai. Precisa do Senhor, precisa da E unção. isso atrapalha. Sim. Atrapalha o seu trabalho. Então, não adianta nada você saber todas as técnicas, saber tudo que você tem que fazer de cabo a rabo, Sim. entregar tudo ali, a parte técnica, mas você está longe de Deus. Exatamente. Seu coração está longe dele. E eu falando isso, eu lembro muito daquela passagem que Jesus fala, né? Esse povo me louva com os lábios, não com o coração. Mas seu coração está longe de mim. Exatamente. Né? Cara, isso reflete o nosso trabalho. Eu louvo a Deus com o meu trabalho, com as minhas imagens, com as minhas fotos, com tudo. Mas meu coração tá onde? Então. Tá naquilo? Cara, tá próximo de Deus. Então, sua parte técnica tem que estar tão boa quanto o seu devocional. Sim. E o seu devocional, sua vida com Deus, seu relacionamento, tão alinhados quanto a parte técnica. Cara, e vai fluir, entendeu? E as coisas fluem. Mesmo que
pô, eu não sei tanto tecnicamente, eu preciso. Cara, isso você consegue arrumar, alinhar, ter pessoas. Mas a tua vida espiritual, cara, ninguém vai fazer por você. Exatamente. Entende? Então, você precisa priorizar, você precisa estar com esse coração firmado realmente, né? Eu escutei uma frase uns tempos atrás a mãe de um amigo meu. Ela estava contando um negócio da família dela e ela falou bem assim: ah, minha sobrinha ela foi procurar um emprego, né? E ela falou, a chefe dela falou: ah, não, tá, o RH acho que vou torcer para ele passar você lá, né? Aí ela falou: ah, é verdade, que eu não sei fazer isso aqui ainda, né? Eu não tenho essa formação. Aí a chefe dela olhou para ela e falou: ah, a parte técnica a gente resolve depois, o que importa é o caráter, Nossa, é isso. entendeu? E para nós trazendo pro Pro reino, cara. pro reino, cara, é a mesma coisa. A parte técnica você aprende, entendeu? A parte burocrática você desenvolve com o tempo, mas nada além de você Essência. e Deus vão mudar o seu caráter, vão mudar o seu relacionamento, vai mudar o seu coração, Sim. né? Não adianta você querer mudar depois, você tem que alinhar com Deus tudo antes. Sim. O resto, cara. Sim, o resto vai caminhando, né? Uhum. E, cara, em meio a esse tempo que você teve como missionário, e agora você atuando dentro da área de missões, eu creio que tem diversos testemunhos, diversas questões, pessoas, vidas pelo mundo inteiro, missionários que a gente cuida também, né? E, cara, de tantas pessoas assim, eu queria que você elencasse, tipo, escolhesse um testemunho que mais marcou a tua vida esse tempo aí que você tem caminhado com missões aí. Nos conte. Cara, são muitos testemunhos, né? E Deus ele faz muito, coisas que a gente nem imagina. Então, quando a gente chega aqui na igreja e conta coisas que acontecem no campo missionário, as pessoas elas ficam, nossa, caraca, Deus é maravilhoso. Como é que ele está fazendo isso? Eu não sei, né? Sim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que marcaram meu coração, foi no ano passado, no Missionar, né, que é o nosso congresso, Uhum. onde a igreja ela se levantou para levantar recurso O carro lá. para o carro, Aham. né, que teve o pessoal do Quênia, Uhum. mas para a construção da maternidade lá em Guiné-Bissau. Lembro. E sabe o que é o mais interessante? Aquilo era em setembro. E eu ia para Guiné-Bissau em novembro. Nossa, Então, vocês iam cara, quando eu ver a cheguei em construção. Guiné-Bissau, tava tudo pronto. A maternidade tava pronta, 2 meses. entendeu? Uau. Tava ali nos finalmente ali, né? Mas, cara, tava quase tudo pronto, Uhum. sabe? Então, na hora eu lembrei, caraca, no missionário foi levantado recurso porque uma igreja se levantou, pessoas se comprometeram com a missão. Por quê? Porque elas viram um vídeo da missionária lá falando, gente, aqui é assim, né? A E gente se não precisa tivesse levantar a galera recurso. que tava filmando, que tava editando, a galera que tava no culto, transmitindo tudo. Então, cara, tudo isso é a comunicação. Tá tudo Em prol ligado, tudo entendeu? da missão, né? Às vezes a Verdade. pessoa ela tá lá, mas eu cheguei lá, eu ajudei bastante eles até. Não tinha pessoas, eles tinham equipamento bom, uma câmera fantástica Mas que não tinha trouxeram pessoa dos que Estados Unidos, soubesse. mas não tinham pessoas para manusear Sabia aquela usar, câmera. cara. Aí eu Nossa. mostrei mais ou menos como é que usava, Sim. tirei Aham. boas fotos com ela, né? Top de linha. E hoje eles estão, nossa, muito mais desenvolvidos. Fazem vídeo até melhor que eu, o pessoal de lá. Eu nem Viu? cheguei a conhecer eles, Sim, sim. sabe? Mas é Deus capacitando, sabe? É, realmente. Então, são Uhum. testemunhos que a gente guarda no coração, né? Das coisas que Deus está fazendo no campo missionário, né? Uhum, uhum. E lá a gente vê também, acho que você, né, passando por tantos países, a gente vê também que existem muitas pessoas que conhecem de ouvir falar Deus, tudo, mas não vão numa igreja física, ou às vezes tem repulsa, tem alguma questões assim. Cara, como que a gente consegue alcançar essas pessoas que nunca pisariam numa igreja física com o foco de missão e comunicação ao mesmo tempo? Porque a gente tem uma ferramenta na nossa mão absurda. Instagram, YouTube, Uhum. diversas coisas. Então como que a gente consegue pregar o evangelho e alcançar essas pessoas que às vezes não pisariam por, às vezes, feridas? Entende? Então, pra você, João, com toda essa experiência de missão e tudo, como que a gente alcançaria essas pessoas? A gente tem que estar onde elas estão, né? Do mesmo modo que tem um povo não alcançado no sul da Ásia e missionários vão até lá pregar o evangelho, tem pessoas que moram aqui na cidade que têm repulsa, como você disse, de igreja, não gostam, tem mágoas, pessoas feridas com a igreja. E essas pessoas elas estão na rede social. Essas pessoas elas estão na internet, essas pessoas elas estão em tudo.
Sim. sabe? Mas elas não querem vir na igreja. Então, eu acho que se a gente estiver onde elas estão, aquilo que eu falo é criação de conteúdo, né? Quantos conteúdos nós mesmos não consumimos durante o dia? Sim. Você fica lá rolando a tela, scrollando, né? Uhum. Vai, sobe, Vai, vai dando risada e tal. Sim. Imagina aquela quantidade de conteúdo sendo pregação do evangelho, sendo um testemunho, sendo uma palavra. É aquilo que eu tava te falando, às vezes uma pessoa, cara, que tem mágoa com a igreja, eu já vi isso no campo missionário. Agora que você falou, eu lembrei. Uhum. Pessoas que ela mágoa total com a igreja, mas ela viu um vídeo, E aquele vídeo entendeu? Então ela é um trabalhar, sabe? Só que além disso, além de você postar um vídeo ou de você pregar o evangelho para essa pessoa através da internet ou de qualquer outro lugar, é você dar continuidade ao processo, Sua importância. né? Então, você criou um conteúdo e uma pessoa veio até você, nossa, esse conteúdo falou bastante comigo e tal, em vez de você falar, não, beleza, Deus abençoe, né? O que você pode fazer? Uhum. Esse eu já deixo, né, até para o pessoal que está assistindo. O que você pode fazer? Busca no Senhor, né? O que Deus quer fazer através da sua vida quando você fala alguma coisa de Jesus na internet, vê uma pessoa até você, te agradece por aquilo, o que você pode fazer para dar continuidade no processo? Muita gente, cara, que vem para a igreja, que chega pela internet e não vem até, né, o templo físico, é porque não teve uma continuidade, Exatamente. né? Uhum. Você vê o vídeo de um cara, por exemplo, um influenciador que é lá de São Paulo. Nossa, é muito legal ver ele. Mas ele tá lá, E você tá onde? Qual comunidade de fé que você tá indo? entendeu? E onde você está, Exatamente. sabe? Então, você alcançar essas pessoas através daquilo que tá diante de você, sabe? Uhum. Realmente tem pessoas que não vão querer ir para a igreja, tudo. E hoje tá crescendo cada vez mais, né? A igreja online, né? Uhum. Tem muita igreja online, pessoas que não têm condição de ir até uma igreja, mas têm acesso à internet. Então, Sim. você estando lá e contribuindo para o avanço do reino através da internet, com Gerando essa certeza, comunhão, né? Realmente gerando é comunhão, isso. sabe? Nossa. Importância, né, cara? Sim, sim, realmente. E pra você, cara, existe diferença entre o conteúdo cristão e um conteúdo missionário? Porque eu creio que são nichos. É o mesmo foco, mas são nichos diferentes. Pensa que eles estão dentro de uma mesma rede, né? Uhum. O conteúdo cristão, ele pode ser visto como um conteúdo missionário, Uhum. sem ser, né? Uhum. Mas falando de missão, missão mesmo, né? É isso. É foco Viajar. missionário, né? Viagens, tudo. Nem todo conteúdo cristão ele vai ser missionário, mas todo conteúdo missionário, Ele é cristão. eventualmente ele é cristão, Uhum. né? Então, para você saber diferenciar o que você quer atingir com aquele conteúdo, né? Qual é o objetivo? Um conteúdo missionário. Eu estou falando de um campo missionário. Esses dias eu produzi um vídeo sobre uma viagem missionária para o barco missionário lá no Amazonas. Aquilo é um vídeo missionário. Estou falando de uma viagem, Sim. estou, né, convidando as pessoas a participar, falando Sim. da realidade do campo e tudo mais. Um vídeo cristão é qualquer conteúdo gospel. Uhum. Né? Eu gravar um louvor, cantando um louvor, aquilo é um conteúdo cristão. Que Mas foca não- em Cristo, que né? foca em Cristo, Claro, né? Mas não necessariamente Sim. ele é missionário. Exatamente. Né? Eu gosto de pensar que o conteúdo missionário é aquilo que desperta a missão nas pessoas, Uhum. né? Que desperta uma chama da grande comissão nas pessoas. Isso para mim é um conteúdo missionário, né? Uhum. Agora o conteúdo cristão é aquilo que desperta Cristo. Cristo. E além do conteúdo missionário, por isso o conteúdo missionário é top, né? Ele desperta a missão, ele desperta Cristo também, né? Porque você vai fazer a missão por causa de Jesus. Exatamente, exatamente. Uhum. Tendo esse coração, né? Então, realmente entender, né, que as duas coisas andam juntas e tem que ter esse coração, cara. Esse coração. Nem todos são missionários, realmente, mas nós precisamos ter, como pode dizer, não são vocacionados, mas nós temos, a grande comissão são para todos, né? Então nós Pra todo precisamos mundo. também ter um estilo de vida de, cara, pode ser que eu não vou viajar em missão, mas tô pregando o evangelho na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha família. Eu preciso realmente apontar para Cristo em tudo que eu fizer, né? E cara, nós somos jovens, né? Nós estamos aí na casa dos 20 e poucos. Eu creio que muitos estão ouvindo a gente também, são jovens. E muitos estão entendendo o chamado. E muitas pessoas estão, às vezes, entendendo o chamado para comunicação, para missão. E estão querendo dicas, estão querendo coisas. O que você diria para um jovem que realmente está se sentindo chamado para comunicação
ir pra missão ou ambos os dois, como foi teu caso aí Uhum. também? Como eu disse, né, quando eu caí na comunicação foi de paraquedas. Uhum. Mas o que eu diria para um jovem que está procurando, né, que está sentindo esse chamado pela comunicação, são duas coisas, né, em numa ordem bem específica. Primeiro, oração. Ora, né, ora bastante. E depois, capacitação, né. A capacitação ela é importante, o Senhor ele nos capacita, mas ele também ele espera que nós busquemos capacitação nele e nos nossos recursos que nós temos, né, na nossa volta. Então, cara, se você quer buscar, se você quer se introduzir mais na área da comunicação, é já começar a viver isso de agora, né? Desde agora é começar a viver a comunicação, é começar a comunicar, a Servindo. servindo, né? Vai servir na sua igreja. Ah, mas minha igreja não tem transmissão ao vivo. Cara, você tem celular? Com certeza o celular tem uma câmera. Então vai lá, tira umas fotos do culto, Começa uma rede social. né? Começa numa rede social. Ah, minha igreja não tem nem Instagram. Tá aí a sua Cria. oportunidade, entendeu? Tá aí a oportunidade de você criar algo novo. Ah, minha igreja é pequena. Cara, ela Uhum. pode crescer. Uhum. A nossa igreja começou pequena, Exatamente. né? Hoje chegou ao que é porque ela soube Pela comunicar. graça. Então, se Deus pode usar você como uma ferramenta de comunicação dentro da sua igreja, deixa ele te usar. Uhum, uhum. Vai ter esse coração disposto, alinhado, entregue e realmente disposto também a caminhar, a crescer, a se capacitar, né, realmente, Uhum. porque É abrir você mão de ficar muita só... coisa, né? exatamente, ter essa visão também de renúncia, porque ministério também não é fácil, mas tenho certeza que Deus está te chamando, cara, vá. Nós dois fomos chamados e abandonamos muitas coisas, Oh, mas o Senhor tem feito coisas grandes e a melhor coisa é viver realmente pelo chamado e sim. pelo propósito que ele tem pra nossa vida, né? Cara, a gente tá chegando no final aqui, né? Estamos chegando no final desse podcast. Sendo um privilégio te ouvir aí realmente um pouquinho, né? De como juntar comunicação, missão, entender a diferença também das duas coisas. Mas, cara, eu queria que você falasse agora nesse final. Se você tivesse um minuto, uma palavra ali para falar com todos os comunicadores cristãos do Brasil, pessoas com esse coração também missionário, entendendo de comunicação, sobre comunicação como missão, o que você diria? O que você falaria para eles? Eu diria que a gente precisa, de repente, às vezes, voltar ao primeiro amor, né? Aquilo que Jesus fala, né, para a igreja de Éfeso, né? Uhum. Para a igreja de Éfeso, né? Voltar ao primeiro amor. Por que você está fazendo isso? Né? Por que você está comunicando? Você quer aparecer na internet? Você quer enganjar? Você quer ganhar seguidores? Ou você quer fazer o nome de Jesus conhecido? E, de fato, hoje nós temos excelentes comunicadores, né? Nós temos excelentes pessoas que fazem esse trabalho como missão. É a minha missão ser um comunicador do reino. Né? Mas para aqueles que, de repente, não se encontram nessa posição, é buscar colocar o coração diante de Deus e pensar, nossa, eu estou comunicando para Jesus. Eu estou comunicando Jesus. Sabe? Eu estou fazendo o reino conhecido. Uhum. Se eu vou ter 100 seguidores, que seja. Mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou. Então, o mais importante de tudo é a gente estar sempre no centro da vontade de Deus. Né? Vão aparecer frustrações, assim como eu já vi várias pessoas, eu não estou crescendo, eu não estou isso. Mas Deus te colocou num lugar porque Ele te quer naquele lugar. Exatamente. Né? E quando for para você ser levantado, você vai ser levantado. Quando você for para mudar de algum lugar, Deus vai te mudar também. Uhum. Porque uma coisa é fato, né? Onde Deus te coloca, ninguém mais tira. Exatamente. Pode vir inimigo, pode vir os Pessoas, haters, né? Tudo. Pressões, mas onde Deus te colocou, é só Ele que tira. Amém, cara, amém. Glória a Deus. Obrigado aí de verdade por esse Amém. tempo, por esse privilégio de poder conversar aí sobre missão, comunicação, experiências, né, do campo missionário também que a gente vê. Mas é realmente, então, se você tá realmente tendo esse coração, esse chamado do Senhor para comunicação, vá. Aceite, atenda esse chamado missionário, atenda, se capacite, busque a sua igreja local, busque liderança, mas realmente esteja disposto a viver os planos do Senhor. Saiba que não vai ser fácil, mas Cristo mesmo disse, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi Cristo que venceu.
Não foi a gente. Não foi você. Então, confie no Senhor. Olhe para Jesus. Viva os planos dele realmente e tenho certeza que Deus vai te levar a lugares inimagináveis, mas esteja realmente disposto e firmado na rocha que é o Senhor, alinhado com o propósito dele para tua vida. Então, estamos encerrando mais um podcast aqui, mais um episódio. Mais uma vez, obrigado, João. Que Privilégio agradeço, ter muito você aí obrigado. conosco. Realmente, que você esteja com esse coração, continue comunicando o reino de Deus onde você estiver. E saiba que também você está fazendo um papel missionário quando você comunica o reino, né? Um missionário técnico, A comunicação é você Uhum. falar, né? Para o Exatamente. pessoal que está ouvindo, né? Falem e não se calem, né? Porque senão as pedras vão clamar, né? Sim, exatamente. Precisamos proclamar a mensagem do Evangelho. Então é isso, estamos terminando mais um episódio aqui do nosso broadcast do reino. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Acabou? Show de bola.